O negócio é o seguinte, todo mundo que joga RPG alguma vez já pensou, putz, se eu soubesse disso antes. Que merda, hein? Sabia não? Eu mesmo, por exemplo, não fazia ideia de que a história do meu personagem podia ser importante pra história geral do jogo. Eu achava que era algo que ia ser só ali pra mim e era isso mesmo. Mas a verdade é que quanto mais você vai jogando, mais você percebe que na época você só não tinha muita cabeça pra aquilo. É muita regra, muitos poréns, muita coisa específica pra você ficar lembrando, enquanto você já tá preocupado com muitas outras coisas quando você é iniciante. Que? Mas aí, além das técnicas, regras e tudo que tá nesse livro aqui, a gente tem uma outra coisa que é muito importante, que é a experiência da sabedoria. Não, sabedoria da experiência, ao contrário, que é a sabedoria da experiência. Então aqui agora, tirando questões técnicas de lado, eu vou te falar 15 coisas que eu aprendi com experiência, tanto jogando quanto mestrando, e nenhum livro do jogador vai te falar sobre. Bota mais cachorro. Então, para começar com a primeira, sessões 0 são importantíssimas para a campanha. É na sessão 0 que você e seus jogadores, ou você com o seu mestre, vão poder alinhar qual que é o tom da campanha, o estilo de jogo que vocês querem jogar. Vai ser algo mais sério, vai ser algo mais leve, vai ser algo mais brutal, vai ser algo mais tranquilo. Esse é o momento de definir tudo isso para alinhar as expectativas de todo mundo, para ninguém ficar frustrado porque achou que o jogo ia ser de uma forma e não foi. Era de patati patatá, só que eles não vieram. E para os jogadores poderem entender qual jogo que eles estão indo jogar e poder fazer personagens coerentes com aquilo, porque senão eles podem acabar fazendo personagens desconexos e aí vai ser muito mais difícil corrigir isso depois, vai ter que ficar mudando o personagem no meio da campanha, às vezes sem muito porquê dele tá mudando. E isso em relação às expectativas, sem a gente falar da questão do RPG seguro, né? Porque na sessão 0 vocês podem delimitar qual assunto que não vai ser tocado na mesa, que algum jogador se sente totalmente desconfortável, ou que tem alguma fobia, ou qualquer coisa do tipo que não deveria ser abordada naquela mesa. É porque vocês estão jogando pra se divertir, ninguém tem que ficar desconfortável ali. E aí eu sei que às vezes pode bater um desânimo em algumas pessoas, ter que marcar uma sessão pra não jogar, porque vocês vão estar preparando o jogo, mas se você tá com essa mentalidade que isso aqui é perda de tempo, você provavelmente vai perder muito mais tempo tendo que corrigir a falta de uma sessão 0 depois. E se você tá sentindo essas consequências, a sessão 0 não precisa ser feita no início, tá? Você pode fazer isso depois, pode fazer no meio da campanha. Você, inclusive, não precisa ter uma sessão 0 só. Se você achar que tá precisando ali no meio da campanha de fazer uma sessão 0 pra realinhar as expectativas do grupo, faz isso, separa um dia pra isso, que com certeza vai ser muito positivo pra todo mundo da mesa. E aí vamos pra dica número 2. Fazer um personagem que não tá alinhado com o grupo não vai ser divertido pra ninguém além de você, e às vezes nem pra você, tá? A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. Isso é um problema que normalmente já vai ser solucionado pela primeira dica da sessão 0, pelo que eu falei, justamente, de não fazer personagens desconexos. Como é que é? E aí eu sei que isso aqui às vezes vai muito pro lado de não poder fazer personagem mal no jogo, mas isso não é uma proibição não, tá? Você pode fazer um personagem mal, contanto que ele esteja alinhado com o resto do grupo. Vá pro diabo que os carregue. Porque vai ser muito difícil para os jogadores mesmo interpretarem os personagens dele que estão totalmente contra as ideologias do seu personagem, de forma a acolher o seu personagem ali no grupo. Então, quando você faz um personagem que é desalinhado demais com o grupo, seja em objetivo ou seja em ideologia, os outros jogadores todos vão ter que fazer um esforço além pro roleplay deles, para eles poderem aceitar que o seu personagem é parte daquele grupo. Desgraça de trem de general. E isso vai ser bem cansativo para eles, tem potencial para realmente estragar o jogo deles. Então, assim, você quer fazer um personagem que tá muito diferente do que o grupo tá pensando, checa com eles primeiro. Às vezes tá todo mundo de acordo. A gente tá fazendo aqui benefício de todos. E assim como a sessão 0 eu falei que pode ser refeita para realinhar expectativas, você checa com o seu grupo lá no início, o seu personagem lá que você vai fazer, que é contra tudo que o grupo acredita, tá de boa, mas de tempos em tempos dá uma sondada no grupo de novo. Será que ainda tá tudo bem? Será que eles acharam que ia ser de uma outra forma, mas não estão mais querendo isso? Lembra que é importante sua diversão sim, mas tem que deixar todo mundo da mesa confortável, né? E vamos pra dica número 3 então. Tá tudo bem pedir uma pausa sendo jogador ou mestre. 6 de ônibus. E isso vale também tanto pra sessão 0 quanto pra sessões de jogo mesmo. Porque na sessão 0, às vezes, o mestre tá te ajudando a criar um personagem, a fazer a ficha, mas isso pode ser um processo cansativo se você não entende ainda o que tá acontecendo ali. Como assim? Tô entendendo nada. Então tá tudo bem pedir uma pausa nisso. Todo mundo cansa, todo mundo tem fome, então eu sei que às vezes você pode estar sentindo que você vai quebrar o ritmo do jogo, qualquer coisa, mas é muito melhor você pedir ali os seus 5, 10 minutinhos pra colocar a cabeça no lugar, às vezes pra comer alguma coisinha.
do que você ficar tentando forçar a jogar daquele jeito, não conseguir prestar atenção direito, e isso vai prejudicar muito mais o seu jogo e provavelmente o das outras pessoas também. E como mestre, às vezes você não se preparou o suficiente para o que os jogadores iam fazer. Às vezes eles foram para um caminho muito distante do que você esperava. Tu mora onde, meu irmão? E você tá com dificuldade de improvisar para aquilo ali. Improvisar é importante, mas cada um tem seus limites. Escoela. Então também tá de boa você falar pros seus jogadores, ó, preciso de um tempinho aqui pra eu preparar isso, eu não esperava que vocês fossem pra esse lado, me dá uns minutinhos que eu vou organizar alguma coisa aqui, tá de boa. É melhor pro jogo andar de uma forma mais fluida do que você ficar tentando forçar uma improvisação que tá fora dos seus limites, e aí todo mundo vai ver que você tá travado, tá com dificuldade de seguir. Dica número 4 agora, RPG nunca é sobre mestres versus jogadores. E se qualquer um dos dois lados pensar assim, pode e provavelmente vai estragar o jogo de todo mundo. A gente faz assim muito piadinha, como se realmente fosse mestre contra os jogadores, como se o mestre fosse o maior inimigo dos jogadores, mas na prática a gente sabe que não é assim. Brincadeira tem hora. O mestre tá ali para propor desafios pros jogadores, claro. Então ele pode ser visto como um adversário nesse sentido. Mas a ideia não é que ele barre os jogadores, nem que ele queira matar os jogadores. Eu vou lhe pegar, Pokémon! Mas da forma como eu jogo RPG, da forma como eu acredito que é o mais legal de ser jogado, o mestre tem que ser o segundo maior fã dos personagens. O primeiro pode ser só o jogador daquele personagem em si. Então o mestre tem que querer ver os personagens crescerem também. E em resposta a isso, os jogadores não estão ali pra fuder a vida do mestre. Então se você tá jogando, tenta respeitar a história do mestre, tenta seguir os ganchos que ele vai colocando na aventura, porque ele planejou algo com muito carinho pros jogadores, pros personagens. Não fica nessa de pensar, eu tô contra o mestre é meu inimigo. Eu vejo ele, dá vontade de matar! Então eu vou fugir, se eu tô vendo que ele quer que eu vou pra um lado aqui, eu vou pro outro pra ver se ele consegue mesmo. Não faz isso não, isso é só chato, é só babaquice mesmo. E ainda pra dica número 5, tá tudo bem ser combeiro, mas confere primeiro se isso não vai fugir da proposta da mesa. E não esquece que o seu personagem combado ainda tá em um RPG, então ele ainda precisa de personalidade e profundidade. Eu não sou bonito, sério. Se você não for fazer isso, é melhor você só ir jogar videogame mesmo. Quando eu falo sobre fazer um personagem compatível com a proposta da mesa, é porque às vezes a proposta da mesa é justamente fazer personagens vulneráveis, personagens mais falhos. E aí você vai fazer um personagem todo otimizado, que é bom em tudo, e vai simplesmente fugir ali do que tá a ideia da mesa mesmo do jogo. Mas, como eu falei, isso é coisa pra se alinhar na sessão 0. E vale lembrar também que se você faz um personagem combado, pensando só no seu personagem, só no seu jogo, e ninguém mais vai fazer isso vai dificultar muito pro mestre balancear o jogo. Ou ele vai colocar desafios muito grandes pra você se sentir desafiado, mas isso vai ser totalmente mortal pros outros jogadores, ou ele vai tentar fazer algo mais balanceado com o personagem dos outros jogadores, só que isso não vai ser nenhum desafio pra você. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Então pensa direitinho se tá alinhado com a proposta da campanha e lembra que tem que ter RP sim. Seu personagem vai fazer um multiclasse, pensa no porquê que ele vai para aquele multiclasse. Tem que ter justificativa, tem que ter narrativa. RPG não é só o G da sigla, não. O roleplay tem que estar presente aí. E aí, indo pra dica número 6, faça um background feliz. E isso aqui eu não tô falando de um comando, uma ordem, mas é uma possibilidade pra você pensar. Porque tem muita gente que acha que o personagem só vai ter desenvolvimento se ele tiver um passado traumático, um passado todo sofrido. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? E não é bem assim, não. Às vezes ele pode vir a sofrer e ter os traumas dele durante a mesa. Eu tenho um personagem, por exemplo, que tá em Curse of Strahd, o passado dele é super tranquilo, a família tá viva, ele é feliz, ele tem amigos, não aconteceu nada traumático com ele, e agora ele tá passando pelo pior momento da vida dele, tá com altos níveis de depressão, então tá tendo o desenvolvimento dele, mesmo sem ele ter esse passado traumático, e tá sendo muito legal. E aí, pra dica número 7, faça uma playlist pro seu personagem. E aí pode ser tanto com músicas mais medievais mesmo, mais de fantasia, que você acha que combinem ali com a vibe dele, quanto às vezes músicas que se ele existisse no nosso tempo, ele poderia ouvir. E essa dica ela não é exatamente sobre fazer playlists, mas sim que você tem outros artifícios para poder criar esse desenvolvimento do seu personagem, criar esse background e entender ele melhor. Entendi agora. Então, às vezes você não sabe escrever tão bem, vai escrever um background mais longo, mais aprofundado, mas aí você faz uma playlist, você faz ilustrações, você faz uma pasta no Pinterest, você faz... o que mais? Faz um letterbox, faz assim, outro, não tinha não? Faz um mood board, enfim, usa aí do que você sabe fazer pra você conseguir delimitar esse personagem direitinho. E aí, dica número 8, fale de propósito. Eu vou cair! Não vai nada, pé de... Todo mundo acha muito chato um personagem que é perfeito em tudo. Eu sou, tipo, muito feio. Você pode estar até achando que seu personagem vai ser muito legal, todo mundo vai ficar admirado por ele, mas as pessoas só vão achar chato mesmo. Então todo personagem precisa de falhas, até pro desenvolvimento dele. Pensa nessas falhas e mostra elas no jogo. Assim você consegue criar personagens muito mais reais, muito mais fáceis de você acreditar e entender. Eu, por exemplo, mestrei um one-shot com uns amigos meus, e meu primo tava com um personagem que tinha sabedoria baixa, e ele decidiu que ele ia ser mais inocente, mais bobo. Então quando o grupo resolveu usar uma magia de
falar com os mortos pra poder cobrir uma parada lá do que tava rolando, meu primo fez a primeira pergunta como, meu Deus, ele tá vivo? Por que o morto tem que encostar em mim? Pode me dizer, cara? Mesmo sabendo como a magia funcionava. Porque a reação que o personagem dele ia ter ali mesmo. Então criou uma complicação a mais pro grupo, mas mostrou uma falha dele. E aí eles viram que não podia deixar ele perto enquanto eles estavam usando aquela magia. Dica número 9, permita que seu personagem mude e amadureça ao longo da campanha. Se você estiver jogando D&D e for necessário, você pode até deixar ele mudar o alinhamento. Para isso é importante que você tenha sempre lacunas no seu background, porque vai dar mais oportunidade pro seu mestre ter coisas para desenvolver o seu personagem. E é importante também você interagir com o mundo e deixar que ele afete o seu personagem. Então não tenta pensar em uma linha de desenvolvimento exata que você quer pro seu personagem. Pode até ter esse objetivo, mas se as coisas não andarem para esse lado, deixa fluir. Deixa o personagem ele se moldar de acordo com o que vai acontecendo. Seu mestre vai ficar muito feliz com isso. E eu trago aqui de novo o exemplo do meu personagem lá da campanha de Curse of Strahd. Como tá rolando muita merda com ele tá com uma depressão absurda. Os princípios dele que ele tinha foram colocados em dúvida, assim, por coisas que aconteceram. Então o alinhamento dele mudou de leal e neutro pra neutro. E por mais que eu originalmente tivesse planos dele acabar com um alinhamento bom, até então não chegou nisso, e se não chegar, tá tudo certo. Vai depender do que realmente rolar na campanha. E aí, dica número 10, forçar o personagem um pouco pro rumo do gancho que o seu mestre tá tentando te jogar não é metagame. Ou talvez até seja, mas eu diria que é um metagame mais saudável. É claro que você tem que ter limites nisso, mas se o seu personagem, ele estaria contra fazer uma parada, e você vê que aquele é o gancho pra aventura continuar, é o gancho pra história seguir, em vez de pensar, o meu personagem não faria isso, pensa em que circunstâncias o meu personagem faria isso. Não sei! Ele vai exigir uma recompensa, ele vai exigir algo em troca. Exigir algo em troca e exigir recompensa é a mesma coisa, né? Ele vai tentar achar uma forma de completar um outro objetivo enquanto completa esse. Então pensa em como que ele vai fazer isso, porque ajuda muito o jogo a rolar. Mas se você também acha que o seu personagem é totalmente contra aquilo, tá totalmente contra tudo que ele acredita, aí você pode ser contra. Como eu falei, tem que ter limite. E agora a dica número 11, que é uma dica extra, então na verdade vão ser 16 dicas nesse vídeo, que é deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque assim você vai receber muito outro conteúdo sobre RPG que vai te ajudar a aprender mais sobre o jogo. E tem que entrar no Discord também e seguir a gente nas outras redes. Mais coisa? É isso, né? Comenta no vídeo também, manda pros seus amigos, faz todas as coisas do YouTube. E aí agora, dica número 12, às vezes é importante você deixar de fazer algo que você até sabe que o seu personagem conseguiria, pra deixar que um outro personagem que tem mais foco naquilo faça essa ação. Com um pouquinho longo, com um pouquinho confuso, mas eu vou explicar. Raciocínio racional. Todo mundo no jogo tem que ter o seu momento de brilhar. Então se o seu personagem, ele, por exemplo, consegue arrombar uma fechadura bem até, mas tem um ladino no grupo que faz isso como a especialidade dele, em vez de você tentar fazer, sabendo que você provavelmente vai conseguir, deixa ele fazer. E aí você deixa para o seu personagem agir nas coisas em que ele é o especialista. Zerei todos. Até porque alguém que é bom em tudo não se destaca em nada. Então se o seu personagem for resolvendo todos os problemas, ele não vai ser reconhecido ali pelos jogadores do grupo por ser bom exatamente em nada. Enquanto esse ladino, por exemplo, que arromba fechaduras muito bem, o grupo já sabe que é para apontar para ele quando precisar desse tipo de ação. Dica número 13. Se você não pensa em nada sobre o seu personagem fora da mesa para entregar alguma profundidade nele, o seu mestre também não vai conseguir nem querer fazer isso. Isso é verdade. E se foi combinado na sessão 0 que a história que vocês estão jogando vai ser focada nos personagens dos jogadores, o seu mestre provavelmente quer te incluir na história. Então coloca ali um tempinho entre as sessões seu para você se dedicar ao personagem, pensar sobre ele, entender ele um pouquinho mais. Agora eu entendi! Porque se você não faz isso, você vai ficando para trás, o mestre vai começar a incluir os outros personagens na história, e aí você vai ver a história de todo mundo sendo trabalhada, menos a do seu personagem. Você simplesmente não entregou nada pro mestre. Mestre que está dedicando muito tempo para poder fazer uma campanha legal, para poder pensar na história de vocês dentro dela. Então você pode dedicar um tempo muito menor para poder fazer a sua parte. Vamos, rebola, rapaz! E virou quase um desabafo além de uma dica. Dica número 14. Não existem segredos pro seu mestre. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tanto se tratando dentro do combate, quanto fora do combate, quanto com planos mais a longo prazo, seu mestre precisa saber o que você tá planejando. Claro, dá pra você ter os seus planos em segredo, suas estratégias no combate, mas se você tem ideias ali que vão afetar a história, que vão afetar o mundo, e você não comunica isso pro seu mestre com antecedência, você vai pegar ele de surpresa e vai ser muito mais difícil pra ele lidar com a situação. O trabalho do mestre já é difícil o suficiente, então não dificulta mais, por favor. Você pode até achar que você falar o seu plano pro mestre, ele vai tentar te prejudicar, mas um bom mestre não, ele vai tentar fazer com que aquele plano seja possível, ou te avisar se realmente não puder rolar. A gente não vai prometer nada e antes de chegar lá. Dica número 15. Depois de morrer, o seu personagem vai continuar sendo lembrado, então deixa legados no caminho dele. Eu
não quero encostar no morto, por que ele tem que encostar em mim? Pode ser um livro, pode ser uma arma, pode ser um bilhete em segredo. Qualquer coisa que você for deixando vai ajudar os outros jogadores a lidar com o luto da perda do seu personagem, caso você morra. Então, na jornada de vocês, interage com o mundo, deixa suas marcas, crie relações com os NPCs, faça amizades. Que aí você vai deixar tantos momentos legais pra serem lembrados, quanto o mestre vai poder fazer esses NPCs mencionarem você, lembrarem talvez o seu personagem como um herói, quem sabe até construir uma estátua pra ele ou outra coisa do tipo. E a dica número 16, pra poder fechar aqui, você não vai fazer o seu personagem perfeito na primeira mesa, e tá tudo bem com isso. E a minha voz não é bonita. Todo mundo melhora com o tempo, então seu segundo personagem também não vai ser perfeito e assim em diante. E os personagens também não tem que ser perfeitos, eles vão ter falhas, mas a sua interpretação ela vai melhorando com o tempo, você vai conseguindo fazer personagens mais complexos, envolver mais com a história, então não precisa ficar se colocando pressão. Se você achou que seu primeiro personagem foi muito simples, foi muito semelhante a você, deixou a desejar, tá tudo certo, você vai jogar mais, você vai poder melhorar. Bom, essas foram as dicas. Se você ficou até aqui, me conta aí se isso te ajudou, se você gostou dessas dicas, que outros conteúdos você gostaria que eu trouxesse aqui. Curte o vídeo, manda pros seus amigos, faz tudo que ajuda aqui a gente no YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho, lembra da dica número 11 lá, vai lá assistir a dica número 11 de novo. Bom, então é isso, eu vou trazer mais vídeos longos, então fiquem de olho e falou!